Fui embora de manhã cedo, deixei Silvia dormindo com o menino no peito. Não vi sombra do pintor, só consegui me despedir de Maria Rosa, que acordara cedíssimo para acompanhar Franco à estação e tinha acabado de voltar. Tinha um ar sonolento, me pareceu incomodada. Perguntou: Dormiu bem? Conversei com Silvia. Ela lhe falou de Sarratório? Falou. Sei que vocês são amigos. Foi ele quem disse? Foi. Fofocamos um pouco sobre você. É verdade que Mirko é filho dele? É. Reprimiu um bocejo, sorriu. Nino é fascinante, as meninas vivem atrás dele, o disputam, o puxam para cá e para lá. E ainda bem, passam dias felizes, fazem o que querem, tanto mais que ele emana uma força que transmite alegria e vontade de agir. Disse que o movimento tinha grande necessidade de pessoas como ele, mas acrescentou que era preciso cuidar dele, fazê-lo amadurecer e orientá-lo. Pessoas muito capazes, disse, devem ser guiadas. Nelas está sempre à espreita o democrata burguês, o técnico empresarial, o modernizador. Ambas lamentamos o fato de termos tido pouco tempo para estar juntas e nos prometemos que faríamos melhor na próxima oportunidade. Retirei a bagagem do hotel e parti. Somente no trem, durante a longa viagem até Nápoles, assimilei aquela segunda paternidade de Nino. Um cinza esquálido se estendeu de Sílvia a Lila, de Mirko a Genaro. Pareceu-me que a paixão dizia, a noite de amor em Forio, a relação secreta na Piazza de Martiri, a gravidez, tudo desbotasse e se reduzisse a um dispositivo mecânico. Ao sair de Nápoles, Nino reativara com Sílvia e sabe-se lá com quantas outras. A coisa me ofendeu, quase como se eu tivesse Lila escondida no canto de minha cabeça e experimentasse seus próprios sentimentos. Senti uma amargura, como se ela mesma sentiria se tivesse sabido. Fiquei furiosa, como se tivesse sofrido a mesma injustiça que ela. Nino tinha traído Lila e a mim. Estávamos, ela e eu, dentro da mesma humilhação. O amávamos sem nunca termos de fato sido amadas. Portanto, ele era, apesar de suas qualidades, um homem frívolo, superficial, um organismo animal que exalava suores e fluidos e deixava para trás, como resíduo de um prazer distraído, matéria viva concebida, nutrida e formada entre ventres femininos. Lembrei-me de quando viera me encontrar no bairro, anos antes, e tínhamos ficado conversando no pátio e Melina o avistara da janela e o confundira com o pai. A ex-amante de Donato tinha captado semelhanças que a mim pareceram inexistentes, mas agora era claro, ela estava certa e eu errada. Nino não fugia do pai por medo de se tornar como ele. Nino já era o pai e não queria admitir isso. Contudo, não consegui odiá-lo. No trem, trincado de calor, não só me lembrei de quando o tinha revisto na livraria, mas também o inseri nos acontecimentos, palavras e frases daqueles dias. O sexo me perseguia, agarrava, torpe e atraente, obsessivamente presentes nos gestos, nas falas, nos livros. As paredes divisórias estavam desabando, as correntes das relações estavam despedaçando, e Nino vivia intensamente aquela época. Era parte da assembleia barulhenta da estatal, como seu cheiro intenso. Era adequado à desordem da casa de Maria Rosa, de quem certamente tinha sido amante. Com sua inteligência, com seus desejos, com sua capacidade de sedução, movia-se com segurança e curiosidade dentro daqueles tempos. Talvez eu tenha me enganado ao associá-lo às vontades objetas do pai. Seu comportamento já pertencia a outra cultura, e Silvia e Maria Rosa haviam deixado isso claro. As garotas o queriam, ele ficava com elas. Não havia opressão, não havia culpa, somente os direitos do desejo. Talvez, quem sabe, quando Nino me dissera que Lila tinha problemas também com o sexo, quisesse me comunicar que o tempo das obrigações tinha acabado, que sobrecarregar o prazer com a responsabilidade era uma distorção. Se ele também tinha a mesma natureza do pai, com certeza sua paixão pelas mulheres apontava em outro sentido. Com espanto, com desaponto, cheguei a Nápoles no instante em que uma parte de mim, ao pensar em quanto Nino era amado e enquanto amava, tinha cedido e chegava a admitir que mal há, goza-se a vida com quem sabe gozá-la. Enquanto repassava ao bairro, percebi que justamente porque todas o queriam e ele pegava todas, eu que gostava dele desde sempre, agora gostava mais ainda.
Por isso decidi que evitaria ao máximo encontrá-lo de novo. Quanto a Lila, não sabia como me comportar. Não dizer nada, contar tudo. Quando a reencontrasse, decidiria no momento. Em casa não tive ou não quis ter tempo de voltar ao assunto. Pietro telefonou dizendo que viria conhecer meus pais na semana seguinte. Aceitei o fato como uma desgraça inevitável. Fui logo procurar um hotel para ele, limpar a casa e atenuar a ansiedade de minha família. Esforço inútil, este último. A situação tinha piorado. No bairro, a falação malévola sobre meu livro tinha aumentado, e também sobre mim, sobre minhas constantes viagens sozinha. Minha mãe se defendera vangloriando-se de que eu estava prestes a casar, mas, para evitar que minhas escolhas contra Deus complicassem a situação, tinha inventado que não me casaria em Nápoles, mas em Gênova. Consequentemente, as maledicências aumentaram, o que a exasperava. Numa noite, ela me interpelou com extrema dureza. Disse que as pessoas estavam lendo meu livro, que se escandalizavam e lhe falavam coisas pelas costas. Meus irmãos, gritou para mim, tiveram de dar porrada nos filhos do açougueiro, que me trataram de vagabunda. E não só. Quebraram a cara de um colega da escola de Elisa, que lhe pedira para fazer as mesmas coisas sujas que a irmã mais velha fazia. O que mais você escreveu? Berrou comigo. Nada, mãe. Escreveu as nojeiras que tem feito por aí? Nojeira coisa nenhuma. Leia o livro. Não tenho tempo a perder com suas cretinices. Então me deixe em paz. Se seu pai sabe o que andam dizendo, te expulsa de casa. Não é preciso. Eu mesma vou embora. Era noite e fui caminhar para não ter que dizer coisas das quais me arrependeria depois. Na rua, nos jardins, ao longo do estradão, tive a impressão de que a gente me olhava com insistência, sombras irracíveis de um mundo em que eu já não habitava. A certa altura topei com Guilhola, que estava voltando do trabalho. Morávamos no mesmo prédio, fazemos caminho juntas, mas temi que mais cedo ou mais tarde ela achasse um meio de me dizer algo irritante. No entanto, para minha surpresa, ela se expressou com timidez. Ela, que sempre fora agressiva, às vezes pérfida. Li seu livro, é bonito. Que coragem você teve de escrever aquelas coisas. Que coisas? Aquelas que você faz na praia. Eu não faço nada, quem faz é a personagem. Sim, mas você as escreveu muito bem, Helena, exatamente como acontece, com a mesma imundície. São segredos que se sabem só quando se é mulher. Então me puxou pelo braço, me forçou a parar e murmurou: Diga a Lina, se a encontrar, que ela tinha razão, reconheço. Fez bem esse fuder do marido, da mãe, do pai, do irmão, de Marcelo, de Michele, de toda essa merda. Eu também deveria escapar daqui, seguir exemplo de vocês duas, que são inteligentes. Mas nasci estúpida e não posso fazer nada. Não nos dissemos mais nada de relevante. Eu parei em meu andar, ela seguiu para a casa dela. Mas aquelas frases ficaram em minha cabeça. Surpreendeu-me que ela tivesse posto arbitrariamente juntas a queda de Lila e minha ascensão, como se comparadas à condição dela tivessem o mesmo grau de positividade. Mas o que mais ficou marcado em minha memória foi o modo como reconhecera, na imundície de meu romance, sua própria experiência de imundície. Era um fato novo, não soube como avaliá-lo. Tanto mais que logo em seguida chegou Pietro, e por um tempo me esqueci disso. Fui buscá-lo na estação e o acompanhei até a Via Friense, onde havia um hotel que me fora indicado por meu pai e pelo qual, no fim, acabei optando. Pietro me pareceu ainda mais ansioso que minha família. Desceu do trem desleixado como sempre, o rosto exausto, afogueado pelo calor, arrastando uma mala pesada. Quis comprar um buquê de flores para minha mãe e, contrariamente a seus hábitos, só ficou satisfeito quando lhe pareceu grande o suficiente, caro o suficiente. Uma vez no hotel, me deixou no hall com as flores, jurou que voltaria logo e reapareceu depois de meia hora, vestindo um terno azul marinho, camisa branca, gravata azul e sapatos bem engraxados. Caí na risada e ele me perguntou: Não estou bem? Então o tranquilizei, estava ótimo. Mas já na rua senti o olhar dos homens sobre mim, os risinhos debochados, como se eu estivesse sozinha, talvez até de modo mais insistente, quase sublinhando que meu acompanhante não merecia respeito. Pietro, com aquele enorme buquê de flores que ele não me deixava carregar, tão correto em cada detalhe, era inadequado à minha cidade.
Embora com o braço livre envolvesse meus ombros, tive a impressão de que eu é quem devia protegê-lo. Elisa abriu a porta, depois chegou meu pai, depois meus irmãos, todos vestidos de festa, todos muito cordiais. Por último apareceu minha mãe. O rumor de seu passo manco nos alcançou logo após a da descarga do vaso. Cachearam os cabelos, puseram um pouco de cor nos lábios e nas faces. Pensei que antigamente tinha sido uma garota bonita. Aceitou as flores com altivez e nos acomodamos na sala de jantar, que, para a ocasião, não mostrava nenhum resquício das camas que contávamos à noite e desmontávamos de manhã. Cada coisa estava brilhando, a mesa tinha sido posta com esmero. Minha mãe e Elisa tinham cozinhado durante dias, o que tornou o jantar interminável. Pietro me espantou, mostrou-se muito expansivo, indagou meu pai sobre o seu trabalho na prefeitura e lhe deu corda a tal ponto que ele abandonou seu italiano sofrível e passou a contar em dialeto histórias espirituosas sobre funcionários que meu noivo, mesmo entendendo pouco, demonstrou apreciar muitíssimo. Mas, acima de tudo, comeu como eu nunca vira. E não só elogiou minha mãe e minha irmã cada prato, mas também pediu informações sobre os ingredientes de cada iguaria, como se pretendesse pôr-se imediatamente ao fogão. A certa altura, mostrou tal propensão ao gâteau de batatas que minha mãe acabou lhe servindo uma segunda porção muito abundante, prometendo, ainda com seu tom desinteressado, que tornaria a fazê-los antes de ele partisse. Em pouco tempo, o clima ficou agradável. Até Pepe e Guiane renunciaram a sair para encontrar os amigos. Após o jantar, se chegou aos finalmente. Pietro ficou seríssimo e pediu minha mão ao meu pai. Usou precisamente aquela fórmula, com voz emocionada, o que fez minha irmã encher os olhos d'água e divertiu meus irmãos. Meu pai se atrapalhou, balbuciou frases de simpatia por um professor tão capaz e sério que o estava honrando com aquele pedido. A noite, enfim, parecia se encaminhar ao seu desfecho, quando minha mãe interveio e disse carrancuda: Nós aqui não estamos de acordo que vocês não se casem na igreja. Um matrimônio sem padre não é um matrimônio. Silêncio. Meus pais deviam ter feito algum acordo secreto que minha mãe se sucumbira e incumbira de tornar público. Mas meu pai não conseguiu resistir e logo lançou a Pietro um meio sorriso para mostrar a ele, mesmo fazendo parte daquele nós vocalizado pela esposa, estava pronto a concordar com soluções mais brandas. Pietro retribuiu o sorriso, mas dessa vez não considerou um interlocutor válido e se dirigiu apenas à minha mãe. Eu lhe avisara da hostilidade em minha casa. Ele estava preparado. Começou com um discurso simples, afetuoso, mas, segundo seu costume, muito direto. Disse que compreendia, mas que por sua vez desejava ser compreendido. Disse que tinha enorme apreço por todos os que se confiavam com sinceridade a um Deus, mas que ele não tivera essa inclinação. Disse que não ser religioso não significava não ter crença nenhuma. Ele tinha suas convicções e uma fé absoluta em seu amor por mim. Disse que era esse amor que consolidaria nosso casamento, não um altar, um padre, um funcionário da prefeitura. Disse que para ele a recusa ao ritual religioso era uma questão de princípio e que certamente eu deixaria de amá-lo, ou, segundamente, amaria menos, se ele se mostrasse um homem sem princípios. Disse por fim que, sem sombra de dúvida, minha mãe mesma se recusaria a confiar sua filha a uma pessoa pronta a demolir nem que fosse um único pilar sobre o qual tinha fundado a própria existência. Diante daquelas palavras, meu pai fez gestos amplos de consenso, meus irmãos ficaram de boca aberta e Elisa voltou a se comover. Mas minha mãe permaneceu impassível. Por alguns segundos, ela deu voltas em sua aliança, até que fixou Pietro direto no rosto e, em vez de retomar o assunto e dizer que estava convencida ou não, começou a tecer elogios a mim com gélida determinação. Desde pequena, eu já mostrara uma menina fora de comum. Eu tinha sido capaz de fazer coisas que nenhuma garota do bairro jamais conseguira fazer. Eu tinha sido e era seu orgulho, o orgulho de toda a família. Eu nunca a decepcionaria. Eu conquistara o direito de ser feliz, e se alguém me fizesse sofrer, ela o faria sofrer 1000 vezes mais. Escutei constrangida. Por todo o tempo em que falou, tentei entender se estava falando sério ou, segundo seu hábito, buscava deixar claro a Pietro que ela estava pouco se lixando para o seu ar profissional e sua conversa mole. Não era ele quem fazia um favor aos gregos, mas os gregos que faziam um favor a ele. Não conseguiu.
Meu noivo lhe prestou absoluta confiança e, por todo o tempo em que minha mãe falou, só fez sinais de concordância. Quando ela finalmente se calou, disse que sabia muito bem o quanto eu era preciosa e que agradecia a ela por ter me criado assim como eu era. Depois, levou a mão ao bolso do paletó e tirou um estojo azul, o que me estendeu num gesto tímido. O que será? Pensei. Ele já me deu um anel. Vai me dar outro? Abri o estojo. Era de fato um anel, mas belíssimo, de ouro vermelho, com uma ametista cercada de brilhantes no engaste. Pietro murmurou. Era de minha avó, a minha mãe, de minha mãe. E em casa estamos muito felizes que agora seja seu. Aquele presente foi a senha de que o ritual tinha terminado. Voltou-se a beber, meu pai retomou os casos divertidos de sua vida íntima no trabalho. Guiano quis saber se Pietro qual era seu time e Pepe o desafiou a uma queda de braço. Enquanto isso, ajudei minha irmã a tirar a mesa. Uma vez na cozinha, cometi o erro de perguntar à minha mãe: o que achou dele? Do anel? De Pietro. É feio, tem pés tortos. Papai não era melhor. O que você tem a dizer contra seu pai? Nada. Então fique calada. Você só sabe ser arrogante com a gente. Não é verdade. Não? E por que se deixa comandar? Se ele tem princípios, você não tem os seus? Faça-se respeitar. Mãe, Pietro é um cavalheiro, e você não sabe o que é um cavalheiro de verdade. E você sabe? Tome cuidado, que você ainda é pequena, e se não ficar em seu canto, lhe dou um supapo. Viu o cabelo dele? Um cavalheiro tem cabelos assim? Um cavalheiro não tem uma beleza normal, um cavalheiro se faz notar. É um tipo. Minha mãe fingiu que lhe dava um tabefe e minha irmã, rindo, me tirou da cozinha e disse alegre: sorte sua, Helena. Como Pietro é fino, como gosta de você. Simplesmente lhe deu o anel da avó. Posso ver? Voltamos para a sala de jantar. Agora todos os homens da casa insistiam em fazer uma queda de braço com meu noivo. Queriam se mostrar superiores, pelo menos nas provas de força. E ele não se fez de rogado, tirou o paletó, arregaçou as mangas da camisa, sentou-se à mesa. Perdeu com Pepe, perdeu com Guiane, perdeu até com meu pai. Mas fiquei surpresa como ele se empenhou na disputa. Ficou vermelho, a veia da testa saltou. Protestou porque seus adversários violavam sem nenhum pudor as regras do combate. Acima de tudo, resistiu teimosamente contra Pepe e Guiane, que faziam levantamento de pesos, e contra meu pai, que era capaz de soltar parafusos só com a força dos dedos. Durante todo o tempo, temi que, só para não se dar por vencido, acabasse quebrando o braço. Pietro ficou 3 dias. Meu pai e meus irmãos rapidamente se afeiçoaram a ele, especialmente Pepe e Guiane. Estavam contentes por ele não ser arrogante e se interessar pelos dois, mesmo a escola os tendo julgado incapazes. Já minha mãe continuou a tratá-lo sem amizade, e só na véspera da partida ficou mais terna. Era domingo. Meu pai disse que queria mostrar ao genro como Nápoles era linda. O genro concordou e propôs que almoçássemos fora. No restaurante? Perguntou minha mãe preocupada. Sim, senhora, precisamos comemorar. Melhor que eu cozinhe. Eu tinha dito que faríamos o gâteau de novo. Não, obrigado, a senhora já trabalhou bastante. Enquanto nos preparávamos, minha mãe me puxou de lado e perguntou: ele vai pagar? Vai. Tem certeza? Claro, mãe, foi ele que nos convidou. Fomos ao centro de manhã cedo, vestidos de festa. E aconteceu uma coisa que me surpreendeu acima de tudo. Meu pai assumiu a tarefa de servir de guia. Mostrou ao forasteiro o mastio Agnóio, o palácio real, as estátuas dos reis. Pietro ficou ouvindo com uma expressão muito atenta, mas depois de certo tempo, ele, que vinha à cidade pela primeira vez, passou a falar sobre ela discretamente, revelando-a a nós. Foi lindo. Eu nunca tinha demonstrado em especial interesse pelo cenário de minha infância e adolescência, mas espantei que Pietro soubesse discorrer sobre ele com tão admirável conhecimento. Ele demonstrou conhecer a história de Nápoles, sua literatura, as fábulas, as lendas, muitas anedotas, os monumentos visíveis e os escondidos pela incúria. Imaginei que, em parte, ele conhecesse a cidade porque era um homem que sabia tudo, em parte porque estudara a fundo, com o rigor costumeiro, porque era a minha cidade,
porque minha voz, meus gestos e todo o meu corpo tinham sofrido sua influência. Naturalmente, meu pai se sentiu logo destituído e meus irmãos se entediaram. Percebi e fiz gesto a Pietro para que parasse. Ele enrubesceu e se calou imediatamente, mas minha mãe, com uma de suas repentinas reviravoltas, se pendurou em seu braço e lhe disse: Continue, estou gostando. Ninguém nunca me falou essas coisas. Fomos comer no restaurante em Santa Lúcia, que, segundo meu pai, era ótimo. Posso servir o que eu quiser? Me perguntou Elisa no ouvido. Pode. O tempo passou agradavelmente. Minha mãe bebeu demais e disse algumas indecências, enquanto meu pai e meus irmãos começaram a brincar com Pietro entre si. Não perdi de vista meu futuro marido, tive a certeza de que gostava dele. Era uma pessoa que conhecia seu valor e, no entanto, se necessário, se esquecia de si com naturalidade. Notei pela primeira vez sua propensão à escuta, o tom de voz compreensivo como de um único e de confessor laico, e gostei disso. Talvez devesse convencê-lo a ficar mais um dia e apresentá-lo a Lila. Dizer a ela: Vou me casar com este homem, estou prestes a deixar Nápoles com ele. O que você diz? Estou agindo bem? E estava avaliando aquela possibilidade quando aconteceu que, numa mesa não distante da nossa, 5 ou 6 estudantes que estavam comemorando não sei o que com uma pizza começaram a nos observar com insistência, aos risos. Compreendi imediatamente que achavam Pietro engraçado por causa das sobrancelhas muito espessas e a moita de cabelos na cabeça. No intervalo de poucos minutos, meus irmãos se levantaram da mesa ao mesmo tempo, se dirigiram à mesa dos estudantes e provocaram uma briga com a violência de sempre. Houve um escarcéu, gritos e pancadaria. Minha mãe gritou insultos em defesa dos filhos. Meu pai e Pietro correram para apartá-los. Pietro estava quase achando graça, não tinha entendido nada do motivo da briga. Uma vez na rua, ele disse irônico: É um costume local. Vocês se levantam de repente e vão bater nos que estão na mesa vizinha? Acabou que ele e meus irmãos ficaram mais alegres e entrosados que antes. No entanto, assim que pôde, meu pai puxou os filhos para um canto e os recriminou pelo papel de mal educados que tinham feito na frente do professor. Ouvi que Pepe se justificava, quase sussurrando. Estavam zombando de Pietro, papai. Que merda a gente devia fazer? Gostei que dissesse Pietro e não o professor. Isso queria dizer que ele já era considerado parte da família, alguém de casa, um amigo de grandes qualidades e que, embora de aspecto um tanto anômalo, ninguém podia debochar dele em sua presença. Entretanto, aquele incidente me convenceu de que eu não deveria apresentar Pietro a Lila. Eu a conhecia, ela era maldosa, o teria achado ridículo e zombaria dele assim como os rapazes do restaurante. À noite, cansados do dia passado ao ar livre, comemos algo em casa e depois saímos todos de novo para acompanhar meu noivo até o hotel. No momento da separação, minha mãe, já alta, lhe deu 2 beijos estalados na bochecha. Mas, quando voltamos ao bairro fazendo os maiores elogios a Pietro, ela ficou na dela durante todo o percurso, sem dar um pio. Antes de se retirar para o quarto, porém, ela disse rancorosa: Você tem sorte demais. Não merece esse pobre garoto. O livro vendeu durante todo o verão e eu continuei falando sobre ele em todo o canto da Itália. Agora cuidava de defendê-lo com um tom distanciado, às vezes petrificado o público mais insolente. De vez em quando me vinham à mente as palavras de Guilhola, e eu as misturava às minhas, tentando lhes dar alguma ordem. Nesse meio tempo, no início de setembro, Pietro se transferiu para Florença e, enquanto procurava casa, alojou-se em um hotelzinho próximo à estação. Achou um pequeno apartamento para alugar nas bandas de Santa Maria del Carmine, e eu logo fui vê-lo. Era uma casa de 2 cômodos escuros, em péssimo estado. A cozinha era pequena, o banheiro não tinha janela. Quando no passado eu ia estudar no apartamento novíssimo de Lila, era muitas vezes deixava que eu me espichasse em uma banheira reluzente, gozando a água morna e a espuma alta. A banheira da casa de Florença estava toda trincada, encardida, dessas em que mal dá para ficar sentada, mas abafei a decepção. Disse que estava bem. O curso de Pietro já ia começar. Ele precisava trabalhar, não podia perder tempo. De todo modo, era um palácio se comparada à de meus pais. Mas aconteceu que, junto quando Pietro se preparava para assinar o contrato, Adélio nos fez uma visitinha e não teve os mesmos pudores.
Considerou o apartamento um tugúrio, totalmente inadequado às duas pessoas que deveriam passar boa parte do tempo fechadas em casa, trabalhando. Então fez o que o filho não fez e poderia ter feito. Pegou o telefone e, sem dar bola à contrariedade ostensiva de Pietro, mobilizou alguns conhecidos florentinos, tudo gente com algum poder. Em pouco tempo, achou em San Nicolo uma quantia irrisória, porque, de favor, um apartamento de 5 cômodos luminosos, uma cozinha grande, um banheiro razoável. Mas não se deu por satisfeita, mandou fazer melhorias na casa por conta e me ajudou a decorar a casa. Listava hipóteses, dava conselhos, me orientava. Mas várias vezes tive de constatar que ela não se ficava e não se fiava na minha sujeição, nem no meu gosto. Se eu dizia sim, queria entender se de fato eu estava de acordo. Se dizia não, me pressionava até que eu mudasse de opinião. Em geral, fazíamos sempre o que ela dizia. Por outro lado, eu raramente me opunha, acompanhava sem opor resistências, ao contrário, me esforçava para aprender. Estava subjugada pelo ritmo de suas frases, pelos gestos, pelos penteados, pelas roupas, pelos sapatos, pelos broches, colares e brincos sempre lindos. E ela gostava daquela minha atitude de discípula atenta. Convenceu-me a cortar os cabelos bem curtos, incentivou-me a comprar roupas de meu gosto numa loja caríssima que lhe dava grandes descontos. Me deu de presente um par de sapatos de que ela gostava e que teria comprado de bom grado para si, mas não os achava adequados à sua idade, e até me levou a um amigo dentista. Enquanto isso, por causa do apartamento que, segundo Adele, precisava sempre de novas reformas, por causa de Pietro, que estava assoberbado de trabalho, o casamento passou do outono para a primavera, o que permitiu à minha mãe prolongar sua guerra para arrancar dinheiro de mim. Tentei evitar conflitos muito duros, demonstrando a ela que eu não me esquecia da minha família de origem. Com a chegada do telefone, mandei pintar o corredor e a cozinha, mandei pôr o novo cortino nas flores de bordô na sala de jantar. Comprei um casaco para Elisa, adquiri a prestações um aparelho de TV. E a certa altura também resolvi me presentear com alguma coisa. Me inscrevi numa autoescola, passei facilmente no exame e tirei minha habilitação. Mas minha mãe se irritou. Você gosta de jogar dinheiro fora? Para que a carta se você não tem carro? Depois veremos. Quer comprar um automóvel, é? Quanto é mesmo que você tem guardado? Não é da sua conta. Quem tinha carro era Pietro, e depois de casada esperava poder usá-lo. Quando ele voltou a Nápoles, justamente de carro, trazendo os pais para que conhecessem minha família, deixou-me guiar um pouco pelo bairro velho e pelo novo. Sempre ao volante percorri o estradão, passei na frente da escola fundamental, da biblioteca, subi pelas ruas onde Lila morava quando casada, retornei, passei rente aos jardinzinhos e aquela experiência de dirigir é a única coisa divertida de que me lembro. Quanto ao resto, foi uma tarde terrível, a qual se seguiu um jantar interminável. Eu e Pietro nos esforçamos muito para amenizar o incômodo das duas famílias. Eram mundos tão distantes que os silêncios foram longuíssimos. Quando os Airota foram embora, levando uma quantidade enorme de sobras por exigência de minha mãe, de repente tive a impressão de estar errando tudo. Eu vinha daquela família, Pietro da dele, e cada um trazia no corpo os próprios antepassados. Como seria nosso casamento? O que eu teria pela frente? As afinidades prevaleceriam sobre as diferenças? Eu seria capaz de escrever outro livro? Quando? Sobre o quê? E Pietro me apoiaria? E Adele? E Maria Rosa? Certa noite, enquanto eu remoía pensamentos desse tipo, me chamaram da rua. Corri para a janela, tinha reconhecido imediatamente a voz de Pasquale Peluso. Descobri que não estava sozinho, estava com Enzo. Fiquei assustada. Aquela hora, Enzo não deveria estar em San Giovanni com Tedúcio, em casa, com Lila e Dinaro? Você pode descer? Pasquale gritou para mim. O que aconteceu? Lina não está se sentindo bem e quer ver você. Estou indo, disse, e me lancei pelas escadas, embora minha mãe gritasse atrás de mim. Aonde você vai a esta hora? Volte para cá. Não via Pasquale nem Enzo fazia muito tempo, mas não houve preâmbulos. Tinham vindo por causa de Lila e me falaram imediatamente sobre ela. Pasquale deixara a barba como de Che Guevara e disse e deu a impressão de que aquela mudança o deixou melhor.
Os olhos pareciam maiores e mais intensos, os bigodes espessos cobriam seus dentes estragados até quando ria. Já Enzo não tinha mudado, sempre silencioso, sempre concentrado. Somente quando já estávamos no velho carro de Pasquale me dei conta de como era surpreendentemente vê-los juntos. Estava certa de que ninguém no bairro quisesse ter mais nada a ver com Lila e com Enzo. No entanto, as coisas não eram bem assim. Pasquale frequentava a casa deles, tinha acompanhado Enzo até mim. Lila mandara me procurar juntos. Foi Enzo quem me contou que seu jeito seco e ordenado o que tinha acontecido. Depois do trabalho em um canteiro de obras nos arredores de San Giovanni, a Teduccio estava combinando com Pasquale que iria jantar com eles. Mas Lila, que normalmente voltava às 4h30 da fábrica, às 7 quando Enzo e Pasquale chegaram, ainda não tinha retornado. O apartamento estava vazio. Gennaro estava com a vizinha. Os dois começaram a cozinhar. Enzo deu de comer ao menino. Lila só apareceu por volta das 9, empalidíssima e muito nervosa. Não respondeu às perguntas de Enzo e Pasquale. A única frase que disse com um tom apavorado foi: Minhas unhas estão se soltando. Coisa falsa. Enzo pegara suas mãos e tinha chegado. Estava tudo certo e com as unhas. Então ela ficou furiosa e foi se trancar no quarto com Gennaro. Depois de um tempo, gritou que fossem ver que eu estava no bairro e precisava falar urgentemente comigo. Perguntei a Enzo: Vocês brigaram? Não. Ela se sentiu mal, se feriu no trabalho? Não me parece, não sei. Pasquale me disse: Agora não vamos ficar ansiosos. Querem apostar que Lina se acalma assim que você chegar? Estou tão contente por termos achado você. Agora você é uma pessoa importante, deve ter muitos compromissos. Como eu me esquivava, ele citou como prova o velho artigo da Unitá. O Enzo fez sinais de concordância, e ele também tinha lido. Lina também viu, ele disse. E o que ela falou? Estava muito contente com a foto. No entanto, resmungou Pasquale, eles davam a entender que você ainda era uma estudante. Você deveria escrever uma carta ao jornal explicando que já é formada. Queixou-se de grande espaço que até a Unitá concedia aos estudantes. Enzo lhe deu razão, e os dois falaram coisas não muito distantes daquelas que ouvi em Milão, apenas o faraseando para mais rude. Estava claro que, sobretudo, Pasquale queria me entreter com assuntos dignos de alguém que, mesmo sendo amiga deles, aparecia aí no Unitá, com uma foto daquelas. Mas talvez também o fizesse para espantar a ansiedade, a deles e a minha. Fiquei escutando. Logo entendi que a relação entre eles se reforçara justamente graças à paixão política. Viam-se com frequência depois do trabalho, em reuniões do partido ou de não sei qual comitê. E eu os ouvi, intervi por gentileza. Eles replicaram, mas enquanto isso, não conseguia tirar Lila da cabeça. Devorada, sabe-se lá por que angústia, ela que era sempre tão resistente. Quando chegamos a San Giovanni, eles se pareceram orgulhosos de mim, especialmente Pasquale, não tinha perdido nada do que eu dissera e várias vezes me observara pelo espelhinho do retrovisor. Embora tivesse o mesmo tom sabido de sempre, era secretário da seção de bairro do Partido Comunista, na verdade, atribuía à minha concordância política o poder de sancionar que ele estava certo. Tanto é que, quando se sentiu claramente apoiado, me explicou com algum mal-estar que estava empenhado com Enzo em outros companheiros num duro combate dentro do partido, o qual, disse enfesado, batendo as mãos no volante, preferia esperar um assobio do Aldo Moro, com o que se dá com o cão obediente, em vez de acabar com a espera e partir para a luta. O que você acha? Perguntou. É isso mesmo, respondi. Você é excelente. Me elogiou, então, com solenidade, enquanto subíamos as escadas sujas. Sempre foi. Não é verdade, Enzo? Enzo fez sinal que sim, mas compreendi que a preocupação dele por Lila aumentava a cada degrau, assim como aumentava a minha. Sentindo-se em culpa por ter distraído com aquelas conversas, abriu a porta, falou em voz alta: Estamos aqui, e me indicou uma porta com vidro esmerilhado, bem no meio da casa, de onde via uma claridade de poucos watts. Bati levemente e entrei. Lila estava deitada numa caminha, toda vestida. Gennaro dormia ao seu lado. Entre, me disse. Eu sabia que você viria. Me dê um beijo. Beijei-a nas bochechas. Sentei no colchãozinho vazio que devia ser de seu filho.
Quanto tempo passara desde a última vez em que tinha visto? Achei ainda mais magra, ainda mais pálida, os olhos vermelhos, as fossas nasais feridas, as mãos longas marcadas por cortes. Continuou quase sem pausas, em voz baixa para não acordar o menino. Vi sua foto nos jornais. Como você está bem, que belos cabelos. Sei tudo de você. Sei que vai se casar, que ele é um professor. Muito bem, vai morar em Florença. Desculpe se a fiz vir esta hora. Minha cabeça não me ajuda. Se da escola que nem papel de parede. Ainda bem que você está aqui. O que houve? Perguntei e fiz que ia acariciar sua mão. Bastaram aquela pergunta e aquele gesto. Arregalou os olhos, se agitou, retraiu a mão bruscamente. Não estou bem, disse. Mas espere, não se assuste, já me acalmo. Acalmou-se. Disse devagar, quase escandindo as palavras. Eu a incomodei, Helena, porque você precisa me fazer uma promessa. Eu só confio em você. Se me acontecer alguma coisa, se eu acabar no hospital, se me levarem a um manicômio, se não me acharem mais, você deve cuidar de Gennaro, deve ficar com ele, deve criá-lo em sua casa. Enzo é bom, uma ótima pessoa, confio nele, mas não pode dar ao menino as coisas que você poderia. Por que você está me dizendo essas coisas? O que você tem? Se não me explicar, não vou entender. Antes, prometa. Tudo bem. Debateu-se de novo a ponto de me assustar. Não, você não deve me dizer tudo bem. Deve dizer aqui, agora, que você fica com o menino. E se precisar de dinheiro, procure Nino. Diga a ele que tem que ajudar você. Me prometa, eu vou criar o menino. Olhei para ela, prometi. Prometi e fiquei ouvindo o que me dizia por toda a noite. Talvez esta seja a última vez que falo de Lila com riqueza de detalhes. Depois, ela se tornou cada vez mais fugidia e o material à minha disposição se empobreceu. Culpa da divergência de nossas vidas, culpa da distância. No entanto, mesmo quando morei em outras cidades e não nos encontrávamos quase nunca, e ela, como sempre, não me dava notícias suas, e eu me esforçava para não saber dela, sua sombra me espiçava, me deprimia, me inchava de orgulho, me desinchava, sem nunca me dar sossego. Aquele acicate, hoje que escrevo, me é ainda mais necessário. Quero que ela esteja aqui, escrevo para isso. Quero que apague, que acrescente, que colabore com nossa história despejando dentro dela, segundo seu estro, as coisas que sabe, que disse ou que pensou. A vez em que me viu diante de Gino, o fascista. A vez que encontrou Nádia, a filha da professora Galliani. A vez que retornou à casa dos cursos Vitoriano Emanuele, onde tempos antes se sentira fora de lugar. A vez em que examinou com crueza sua experiência sexual. Quanto aos constrangimentos que senti enquanto a escutava, aos sofrimentos, às poucas coisas que lhe disse durante sua longa narrativa, pensarei depois. Assim que a fada azul se transformou em cinzas voláteis na fogueira do pátio, Lila voltou ao trabalho. Não sei quanto nosso encontro influiu sobre ela. Com certeza se sentiu infeliz por dias e dias, mas conseguiu não se indagar por quê. Tinha aprendido que buscar razões lhe fazia mal e esperou que a infelicidade se tornasse primeiro em genérico mau-humor, depois melancolia, por fim a ânsia normal de todo dia. Cuidar de Genaro, refazer as camas, manter a casa limpa, lavar e passar as roupas do menino, de Enzo e dela, preparar a comida para os três, entregar Genaro à vizinha com 1000 recomendações, correr para a fábrica e ali suportar o cansaço e os abusos, voltar para casa e se dedicar ao filho e também aos meninos com quem Genaro brincava, preparar o jantar, comer de novo os três juntos, pôr Genaro na cama enquanto Enzo tirava a mesa e lavava os pratos, voltar à cozinha para ajudá-lo a estudar. Algo a que ele dava muita importância e que ela, apesar de exausta, não queria lhe negar. O que ela via em Enzo, no fim das contas, acho a mesma coisa que tinha querido ver em Stefano e em Nino, uma maneira de finalmente pôr tudo de pé do modo mais justo. Mas enquanto Stefane, desmoronada, fechada do dinheiro, se revelara uma pessoa sem substância e perigosa, enquanto Nindo, desmoronada, afastada da inteligência, se transmudara numa fumaça negra de dor, Enzo, por ora, lhe parecia incapaz de tristezas e surpresas.
Tinha sido o menino do fundamental que ela, por motivos obscuros, sempre respeitara, e agora era um homem tão intimamente compacto em cada gesto, tão resoluto diante do mundo e tão manso com ela, que lhe deu e lhe fazia excluir a hipótese de poder de repente se deformar. É verdade, não dormiam juntos. Lila não conseguia. Fechavam-se em cada um em seu quarto e ela o escutava se mover além da parede até que todo o rumor cessasse e restassem somente os barulhos da casa, do edifício, da rua. Tinha dificuldade de pegar no sono, apesar do cansaço. No escuro, todos os motivos de infelicidade que por prudência deixara sem nome se misturavam a se concentravam em Dinaro. Pensava: em que vai se transformar este menino? Pensava: não devo chamá-lo de renútil. Assim, o constranjo a retroceder ao dialeto. Pensava: também preciso ajudar os meninos que brincam com ele, se não quiser que, estando em sua companhia, ele se estrague. E pensava: não tenho muito tempo, já não sou a mesma de antes. Não pego numa caneta, não leio mais um livro. Às vezes, sentia um peso no peito, se alarmava, acendia a luz em plena noite, olhava o filho dormindo. Reconhecia pouco ou nada de Nino. Genaro se parecia mais com seu irmão. Quando era mais novo, o menino estava sempre atrás dela, mas agora se aborrecia, gritava, queria ir correndo brincar. Lhe dizia palavrões. Amo muito ele, Lila refletia. Mas será que o amo assim como é? Pergunta terrível. Quanto mais examinava o filho, mais percebia que, embora a vizinha de casa o achasse inteligentíssimo, não estava crescendo como ela gostaria. Sentia que os anos em que se dedicara unicamente a ele não tinham servido para nada. Agora põe em dúvida que as qualidades de uma pessoa dependessem da qualidade de sua primeira infância. Era preciso ser constante, e Genaro não tinha nenhuma constância, tal como ela mesma não tinha. Minha cabeça se desvia continuamente, dizia para si. Tenho uma constituição ruim, e ele também. Depois se envergonhava de pensar assim e sussurrava ao menino adormecido. Você é ótimo, já sabe ler, já sabe escrever, sabe somar e subtrair. Sua mãe é uma estúpida. Nunca está contente. Então beijava o pequeno na testa e apagava a luz. Mas o sono continuava se negando a vir, especialmente nas vezes em que Enzo voltava tarde e ia para a cama sem a chamar para estudar. Nesses casos, Lila imaginava que ele tivesse se encontrado com alguma prostituta ou que tivesse uma amante, uma operária da fábrica onde trabalhava, uma militante da célula comunista a qual se filiara prontamente. Os homens são assim mesmo, pensava. Pelo menos todos os que eu conheci. Precisam trepar o tempo todo, senão se sentem infelizes. Não creio que Enzo seja diferente. Por que deveria? De resto, eu mesma o rejeitei, o deixei na cama sozinho. Não posso pretender nada. Temia apenas que ele se apaixonasse e a mandasse embora. O que a preocupava não era ficar sem um teto. Tinha um trabalho na fábrica de embutidos e se sentia forte, surpreendentemente bem mais forte do que quando se casara com Stefano e se vira com muito dinheiro, mas submetida a ele. O que mais a amedrontava era perder a gentileza de Enzo, a atenção que ele prestava a qualquer assiduidade sua, a força tranquila que desprendia e graças à qual a salvara, primeiro na ausência de Nino, depois na presença de Stefano. Tanto mais que na condição de vida em que se achava agora, ele era o único que a gratificasse, continuando a lhe atribuir capacidades extraordinárias. Você sabe o que significa isso? Não. Olhe bem. É alemão, Enzo, e eu não sei alemão. Mas, se você concentrar, logo logo vai saber. Ele lhe dizia, em parte brincando, em parte sério. Enzo, que fizera grandes esforços para obter o diploma e afinal conseguira, achava que ela, apesar de ter parado na quinta série da fundamental, tinha uma inteligência muito mais pronta que a sua, e lhe atribuía a virtude milagrosa de dominar rapidamente qualquer matéria. De fato, quando a partir de pouquíssimos elementos ele se convencera de que não só as linguagens das calculadoras eletrônicas preparavam o futuro do gênero humano, mas também que a elite que primeiramente se apoderasse delas teria um papel extraordinário na história do mundo, logo recorreu a ela. Me ajude. Estou cansada. A gente leva uma vida de merda, Lina. Precisamos mudar. Para mim está bom assim. O menino passa o tempo todo com estranhos. Ele já está grandinho, não pode viver numa redoma de vidro.
Olhe como suas mãos estão. As mãos são minhas e faço com elas o que eu quiser. Quero ganhar mais, por você e por Gennaro. Pense em suas coisas que eu penso nas minhas. Reações ásperas, como de costume. Enzo se inscrever em um curso com apostilas mensais, coisa cara para o bolso deles, que exigia testes periódicos enviados a um centro internacional de elaboração de dados, com sede em Zurique, o qual os remetia de volta corrigidos. E aos poucos tinha conseguido envolver Lila, que se esforçara para acompanhá-lo, mas se comportara de modo totalmente diverso de como tinha se comportado com Nino, que ela sediara com a obsessão de mostrar para ele que era capaz de ajudá-lo em tudo. Quando estudava com Enzo, se mostrava tranquila, não tentava superá-lo. As horas noturnas que dedicavam ao curso eram para ele um esforço, para ela um sedativo. Talvez por isso, nas raras vezes em que voltava à tarde e parecia poder prescindir dela, Lila ficava acordada, ansiosa, escutando a água que escorria no banheiro e com a qual imaginava que Enzo estivesse lavando do corpo todos os vestígios do contato com suas amantes. Na fábrica, ela logo se dera conta. O cansaço extremo levava as pessoas a querer trepar, não com a mulher ou com o marido na própria casa, para onde todos voltavam exaustos e sem vontade, mas ali mesmo no trabalho, de manhã ou de tarde. Os homens passavam a mão em qualquer oportunidade, faziam propostas assim que passavam ao lado, e as mulheres, sobretudo os mesmos jovens, riam, se esfregavam com os peitos grandes, se apaixonavam, e o amor se tornava uma distração que atenuava o cansaço e o tédio, conferia uma impressão de vida verdadeira. Desde os primeiros dias de trabalho, os homens tentavam reduzir as distâncias, como para farejá-la. Lila os rechaçava. Eles riam ou se afastavam, cantarolando cançõezinhas cheias de alusões obscenas. Numa manhã, para deixar as coisas definitivamente às claras, quase arrancou a orelha de um sujeito que, ao passar ao seu lado, lhe disse uma frase pesada e lhe tascou um beijo no pescoço. Era um tipo bonitão, de seus 40 anos, chamado Edo, que falava a todas com um tom insinuante e contava bem as piadas mais nojentas. Lila agarrou-lhe a orelha com uma mão e a retorceu, puxando com toda a força, as unhas cravadas na membrana, sem soltar a presa enquanto ele berrava e tentava se defender dos chutes que ela lhe aplicava. Depois disso, furiosa, foi protestar com Bruno Socavo. Desde que Bruno a contratara, Lila o tinha visto poucas vezes, de passagem, sem lhe dar atenção. Já naquela circunstância teve a oportunidade de observá-lo bem. Estava em pé atrás da escrivaninha e se levantara de propósito, como fazem os cavalheiros quando uma senhora entra no recinto. Lila se surpreendeu. Socavo tinha o rosto enturmecido, os olhos velados pela abundância, o peito pesado e, sobretudo, uma cor acesa que contrastava com o magma com os cabelos pretíssimos e o branco dos dentes de lobo. Perguntou a si mesma: o que este aqui tem a ver com um rapaz amigo de Nino que estudava direito? Se sentiu que não havia continuidade entre os tempos de Ixia e a fábrica de embutidos. No meio se estendia o vazio, e no salto de um espaço a outro Bruno, quem sabe porque o pai tinha estado mal recentemente e o peso da empresa recaíra de repente em seus ombros. Ela expôs suas razões. Ele começou a rir. Lina, advertiu, eu lhe fiz um favor, mas não me arrume confusões. Todos aqui nos esforçamos. Não fique sempre com essa arma apontada. De vez em quando as pessoas precisam relaxar, senão a coisa desanda. Então relaxe entre vocês. Ele correu sobre ela com um olhar divertido. Eu sabia que você gostava de brincar. Só gosto quando eu quero. O tom hostil de Lila o fez mudar o seu. Ficou sério e disse sem lhe dirigir o olhar. Você sempre a mesma, como era lida em Enchia. Então lhe indicou a porta. Vá trabalhar, vá. Mas desde então, sempre que cruzava com ela na fábrica, nunca deixava de lhe dirigir a palavra diante de todos, e sempre para lhe fazer um elogio benevolente. Aquela intimidade terminou legitimando a condição de Lila na empresa. Caíra nas graças do jovem Socavo e por isso era melhor não mexer com ela. A confirmação pareceu vir quando, numa tarde, logo após a pausa para o almoço, uma mulherona chamada Teresa atravessou seu caminho e lhe disse debochada: pede-se gentilmente que compareça à manutenção.
Lila foi para a grande sala onde secavam os salames, um ambiente retangular repleto de carne ensacada que pendia do teto sob uma luz amarela. Bruno estava lá, aparentemente fazendo checagens, mas na verdade queria conversar. Enquanto circulava pelo ambiente, apalpando e farejando com ar de especialista, pediu-lhe notícias de Pinúcia, a cunhada, e coisa que irritou Lila. Disse sem olhar para ela, examinando um salsichão. Seu irmão nunca a satisfaz. Naquele verão, ela se apaixonou por mim e você por Nino. Então avançou mais ainda e, dando-lhe as costas, acrescentou: Foi graças a ela que descobri que as grávidas adoram fazer amor. Em seguida, sem lhe dar tempo de comentar, ironizar ou se enfurecer, parou no centro do salão e disse que se a fábrica em seu conjunto lhe dava náusea desde pequeno, ali na secagem sempre se sentira bem. Havia algo de agradável, de pleno, o produto que chegava a seu término, que se afinava, que exalava seu cheiro, que ficava pronto para ir ao mercado. Veja, toque, lhe disse. É matéria compacta, dura. Sinta o perfume que solta. Parece o cheiro de quando um macho e uma fêmea se abraçam e se tocam. Você gosta? Se soubesse quantas eu trouxe aqui desde rapazinho. E nesse ponto, ele a pegou pela cintura, desceu a boca sobre seu pescoço comprido ao mesmo tempo em que já lhe apertava a bunda. Parecia ter em mãos, e muitas mãos, apapou-as sobre o avental, de baixo, numa velocidade frenética e ofegante, uma explosão sem prazer, uma pura agonia intrusiva. Cada coisa ali, a começar pelo cheiro dos embutidos, trazia à memória de Lila as violências de Estefano, e por alguns segundos se sentiu aniquilada, teve medo de ser trucidada. Até que foi tomada pela fúria, acertou Bruno na cara e entre as pernas, berrou para ele: Você é um homem de merda. Não tem nada aí embaixo. Vem cá, tire para fora o que eu arranco. Bruno a soltou, recuou, tocou o lábio que sangrava, zombou constrangido e balbuciou: Desculpe, pensei que podia haver ao menos um pouco de gratidão. Lila gritou: Quer dizer que eu devo pagar tributo senão você me demite? É assim? Ele riu de novo, sacudiu a cabeça. Não, se você não quer, não quer, basta. Já lhe pedi desculpas. O que mais preciso fazer? Mas ela, fora de si, só agora começava a sentir no corpo o rastro de suas mãos e sabia que isso duraria. Não era algo que se tirava com água e sabão. Recuou para a porta e lhe disse: Agora você se safou, mas, me demitindo ou não, juro que você vai maldizer o momento em que me tocou. Saiu enquanto ele murmurava: O que eu lhe fiz? Não lhe fiz nada, vem aqui. Se todos os problemas fossem esses, vamos fazer as pazes. Ela retornou ao seu posto. Na época trabalhava em meio aos vapores das piscinas. Era uma espécie de servente que, entre outras coisas, devia deixar o piso enxuto, um esforço inútil. Edo, aquele de quem quase arrancara a orelha, a observou com curiosidade. Todas as operárias e operários ficaram de olho nela enquanto voltava furiosa da secagem. Lila não retribuiu o olhar de ninguém. Pegou um trapo, bateu sobre os ladrilhos e começou a esfregá-lo no pavimento pantanoso, escandindo em voz alta, ameaçadora: Vamos ver se algum outro filho da puta vai querer testar. Seus colegas se concentraram no trabalho. Durante dias aguardou a demissão, que não veio. Às vezes em que ocorria de passar por Bruno, ele fazia um sorriso gentil. Ela respondia com um gesto gelado. Nenhuma consequência, pois, salvo a repulsa por aquelas mãos curtas e os ímpetos de ódio. No entanto, visto que Lila continuava se lixando de todos com a soberba de sempre, os chefetes logo voltaram a atormentá-la, mudando constantemente suas obrigações e fazendo-a trabalhar até a exaustão, enquanto lhe diziam obscenidades. Não disse nada a Enzo sobre a orelha quase arrancada, sobre a agressão de Bruno, sobre os desaforos e os cansaços de todo dia. Se ele perguntava como estava indo na fábrica, ela respondia com sarcasmo: Por que você não me fala como está indo em seu trabalho? E como ele não dizia nada, Lila zombava um pouco dele e depois se dedicavam juntos aos exercícios do curso apostilado. Refugiavam-se nele por vários motivos. O mais importante era evitar interrogações sobre o futuro. Quem eram um para o outro? Por que ele cuidava dela e de Gennaro? Por que ela aceitava que o fizesse?
porque viviam na mesma casa há tanto tempo, mas Enzo esperava inutilmente toda a noite que ela fosse procurá-lo, e virava na cama, e revirava, e ia à cozinha com a desculpa de beber um gole d'água, lançava um olhar para a porta de vidro a meia altura, para ver se ela já tinha apagado a luz e espiar sua sombra. Tensões mudas. Bato, o deixo entrar. Dúvidas dele e dela. Por fim, preferiam entorpecer-se às voltas dos diagramas em blocos, como se fossem aparelhos de ginástica. Vamos fazer o esquema da porta que se abre, dizia Lila. Vamos fazer o esquema do nó da gravata, dizia Enza. Vamos fazer o esquema de quando amarro os sapatos de Gennaro, dizia Lila. Vamos fazer o esquema de quando preparamos o café com napolitana, dizia Enzo. Das ações mais simples às mais complicadas, ambos quebravam a cabeça para esquematizar o cotidiano, embora os testes de Zurique não previssem isso. E não porque Enzo quisesse, mas porque, como sempre, Lila, que tinha começado em surdina, noite após noite, se entusiasmou cada vez mais e agora, apesar da casa que à noite ficava gelada, estava tomada pelo delírio de reduzir todo o mundo miserável em que viviam à verdade de zero e de um. Parecia tender a uma abstrata linearidade, a abstração que gerava todas as abstrações, esperando que lhe assegurasse uma perfeição repousante. Vamos esquematizar, lhe propôs uma noite. A fábrica. Cada coisa que se faz ali? Ele indagou perplexo. Sim. Ele a olhou e disse: Está bem, vamos começar pela sua. Ela fez uma expressão irritada, murmurou boa noite e foi se recolher em seu quarto. Aqueles equilíbrios, já bastante precários, se modificaram quando Pasquale reapareceu. Ele trabalhava em um canteiro nas vizinhanças e tinha ido a San Giovanni a Teduccio para que a reunião da seção local do Partido Comunista. Ele e Enzo se encontraram na rua, casualmente, e logo retomaram a velha intimidade. Acabaram falando de política e manifestaram mesmo descontentamento. A princípio, Enzo se expressou com cautela, mas Pasquale, de surpresa, mesmo tendo um cargo importante no bairro, era secretário de seção. Mostrou-se nem um pouco cauteloso e atacou o partido, acusando-o de revisionista, e o sindicato, que quase sempre fechava os olhos. Os dois estreitaram tanto a amizade que Lila encontrou Pasquale em casa na hora do jantar e precisou arranjar algo para ele também. A noite começou mal. Ela se sentia observada, precisou se esforçar para não mostrar sua raiva. O que Pasquale queria? Espiá-la? Dizer ao bairro como ela vivia? Com que direito estava ali? Para julgá-la? Não lhe dirigia uma só palavra de amizade, não lhe dava informações sobre sua família, sobre Núzia, sobre o irmão Rino, sobre Fernando. Em vez disso, lhe lançava olhares de macho, como na fábrica, de quem já está avaliando, e se ele notava, ele virava os olhos para o outro lado. Certamente a achava mais feia, com certeza pensava. Como é que eu pude me apaixonar por essa aí quando eu era novo? Fui mesmo um idiota. E sem dúvida a considerava uma péssima mãe, já que poderia ter criado o filho no conforto das charcutarias. E, no entanto, a arrastara para aquela miséria. A certa altura, Lila bufou e disse a Enzo: Tira a mesa você, eu estou indo dormir. Mas Pasquale, de surpresa, assumiu o tom das grandes ocasiões e, um tanto emocionado, disse-lhe: Lina, antes que você saia, preciso lhe dizer uma coisa. Não há nenhuma mulher como você. Você se lança na vida com uma força que, se todos nós tivéssemos, o mundo já teria mudado, quem sabe há quanto tempo. Então, rompido o gelo a partir dali, contou-lhe que Fernando voltara a fazer meias solas, que Rino se tornara a cruz de Estefano e esmolava dinheiro continuamente, que se via Núzia muito pouco, já que ela quase nunca saía de casa. Mas, reiterou, você fez bem. Ninguém no bairro deu tantos chutes na cara dos Carraque e dos Solara quanto você. E eu estou do seu lado. Depois daquela noite, ele apareceu com frequência, o que comprometeu bastante o estudo das apostilas. Chegava na hora do jantar com 4 pizzas quentes, recitava o papel habitual de quem sabe tudo sobre o funcionamento do mundo capitalista e anticapitalista, e a velha amizade se reforçou. Era evidente que vivia sem afetos. Carmen, sua irmã, estava noiva e tinha pouco tempo para ele. Mas reagia à solidão com um atimismo raivoso que Lila via com simpatia e curiosidade.
Embora moído de cansaço nas obras, se envolvia no sindicato, ia jogar, tinha vermelho sangue no consulado americano. Será preciso ir às vias de fato com os fascistas, estava sempre na primeira fila, participava de um comitê operário estudantil e brigava constantemente com esses últimos. Isso para não falar do Partido Comunista. Por causa de suas posições muito críticas, esperava a qualquer momento perder o cargo de secretário da seção. Dizem a mim que sou o inimigo do partido, se queixava. Dizem a mim que crio muita confusão, que preciso me acalmar. Mas são eles que estão destruindo o partido, são eles que estão transformando numa peça do sistema. Foram eles que reduziram o antifascismo à vigilância democrática. Mas vocês sabem quem colocaram na chefia da seção do movimento social lá do bairro? O filho do farmacêutico, Gino, um servo imbecil de Michele Solara. E eu devo suportar que os fascistas tornem levantar a cabeça em meu bairro? Meu pai, dizia comovido, deu tudo de si ao partido. E para quê? Para esse antifascismo, água com açúcar, para esta merda de hoje? Quando aquele pobre coitado foi parar na cadeia inocente, inocentíssimo, dizia furioso, pois não foi ele quem matou Dom Aquile, o partido o abandonou, mesmo tendo sido um grande companheiro, mesmo tendo participado das 4 jornadas e combatido na Ponte de la Sanità, mesmo no pós-guerra, lá no bairro, se expôs mais do que qualquer um. E Giuseppina, sua mãe, alguém a tinha defendido? Assim que mencionava a mãe, Pasquale colocava Gennaro nos joelhos e lhe perguntava: Está vendo como a sua mãe é bonita? Você gosta dela? Lila escutava. Às vezes pensava que deveria ter dito sim àquele rapaz, o primeiro que a notara, sem olhar para Stefano e o dinheiro dele, sem se meter em ciladas por causa de Nino. Permanecer em seu lugar, não pecar por soberba, sossegar a cabeça. Mas noutras vezes, por causa das invictas de Pasquale, se sentia recapturada pela infância, pela ferocidade do bairro, por Dom Aquile, por aquele assassinato que ela, quando pequena, tinha contado tantas vezes e com tantos detalhes inventados que agora tinha a impressão de ter estado presente. E assim lhe voltava à mente a prisão do pai de Pasquale, como o carpinteiro gritava e sua mulher e Carmen, e não gostava disso. As lembranças reais se confundiam com as falsas, revia a violência, o sangue. Então voltava a si, incomodada, sobressaindo-se o fluxo dos rancores de Pasquale, e para se acalmar o impelia a rememorar. Sei lá, o Natal ou a Páscoa em família, a comida gostosa de sua mãe, Josepina. Ele logo percebeu esse movimento e talvez tenha pensado que Lila sentisse falta dos afetos familiares, assim como ele sentia. O fato é que certa vez ele chegou sem avisar e disse a ela, todo alegre: Olhe quem eu trouxe para você. Era Núnzia. Mãe e filha se abraçaram. Núnzia caiu num choro longuíssimo, deu de presente um pinóquio de pano a Genaro, mas assim que tentou criticar a filha por suas escolhas, Lila, que de início se mostrara contente por vê-la, lhe disse: Mãe, ou fazemos de conta que não houve nada, ou é melhor que você vá embora. Núnzia se ofendeu, passou a brincar com o menino e disse várias vezes, como se de fato falasse com o pequeno: Se sua mãe sai para trabalhar, você, pobre criaturinha, fica com quem? Nessa altura, Pasquale entendeu que tinha cometido um erro. Disse que já estava tarde e que era preciso ir. Núnzia se levantou e disse à filha, em parte a ameaçando, em parte a suplicando: Você, lamentou-se, primeiro nos fez levar uma vida de rico e depois nos arruinou. Seu irmão se sentiu abandonado e não quer mais ver você. Seu pai a apagou da memória. Lina, por favor, não lhe peço que faça as pazes com seu marido, o que é impossível, mas pelo menos se esclareça com Solara. Por culpa sua, eles se tornaram e tomaram tudo, e Rino, e seu pai, nós, os Cerulo. Agora somos de novo ninguém. Ela ficou escutando e depois quase a empurrou para fora, dizendo: Mãe, é melhor que você não volte mais. E também gritou o mesmo para Pasquale.